A paracentese diagnóstica é indicada para estabelecer a etiologia de ascite início recente ou diante da localização clínica de um paciente com ascite prévia, assim como diagnosticar peritonite aguda ou espontânea em paciente com ascite. Já a paracentese de alívio está indicada para pacientes com sintomas de distensão abdominal, desconforto para alimentar-se, náuseas ou vômitos, além daqueles que apresentam desconforto respiratório. Quanto às contraindicações, abdômen agudo com indicação cirúrgica imediata é a única contraindicação absoluta. São contraindicações relativas pacientes com trombocitopenia grave, coagulopatia, grande extensão intestinal, múltiplas operações abdominais prévias, pois há um maior risco de distorção na anatomia abdominal em decorrência de aderências, gravidez, que é uma contraindicação relativa para o procedimento, mas absoluta para a paracentese com abordagem em linha média, infecção evidente no local proposto para a punção e hipoproteinemia grave. São equipamentos necessários para esse procedimento: solução de cloroxidina e equipamentos para antisepsia, campo fenestrado, ampola de lidocaína. Para a drenagem usaremos catéter sobre agulha, seringas, um equipo, tubos de coleta para amostra, frasco a vácuo ou frasco de drenagem. Quanto à realização do procedimento, primeiro obtenha um consentimento esclarecido e confirme a identificação do paciente e do procedimento a ser realizado. A paracentese é um procedimento estéril, logo o médico deve estar adequadamente paramentado para sua realização. Esvazie a bexiga do paciente voluntariamente ou com catéter de Foley para evitar o risco de perfuração. Coloque o paciente em posição supina, com o leito elevado em 45 graus e virando ligeiramente para o lado que será realizada a punção. Isso permite que o líquido acítico se acumule no lado da coleta, e como as estruturas intestinais preenchidas com gás normalmente flutuam sobre o líquido acítico, isso aumenta a distância entre as alças e a agulha no momento da punção. A punção deve ser feita entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca anterosuperior. Essa abordagem lateral apresenta menor risco de perfuração intestinal e, como o século está relativamente fixo à direita, a abordagem lateral esquerda é a mais comumente usada. Para determinar o local da punção lateral esquerda, trace uma linha imaginária da cicatriz umbilical à espinha ilíaca anterosuperior esquerda e divida em 3 partes. A inserção da agulha deve ser feita na junção entre o terço médio e o inferior. Não deve se realizar a punção sobre o músculo reto abdominal para evitar a lesão da artéria epigástrica inferior. Em seguida, prepare a pele no local da punção com solução de cloroxidina. Coloque então o campo fenestrado. No local da punção, com a agulha inserida perpendicular à pele, infiltre a pele e o tecido subcutâneo com solução de lidocaína, formando um botão anestésico. Em seguida, anestesie os planos profundos, aspirando sempre antes de infiltrar o anestésico a cada 2 a 3 mm até atingir o peritônio, que será indicado pela aspiração de líquido peritoneal. Nesse momento, recue um pouco a agulha e injete mais um pouco de anestésico para anestesiar o peritônio parental, que é altamente sensível. Em seguida, com a mão não dominante, tracione a pele lateralmente ao local da punção e insira o catéter através da pele. A tração no local da punção é utilizada para criar um trajeto em Z e assim evitar que ocorra vazamento do líquido acítico após o procedimento. Avance então o catéter até que você sinta perda de resistência e ocorra o refluxo do fluido peritoneal na seringa. Em seguida, guie o catéter sobre a agulha para dentro da cavidade peritoneal e então remova a agulha. Para a paracentese diagnóstica, conecte uma seringa ao catéter e distribua o fluido aspirado nos tubos de coleta. Para a paracentese terapêutica, conecte um equipo ligado a um recipiente de coleta ao catéter. A pressão sanguínea e a frequência cardíaca devem ser monitoradas durante a paracentese de grandes volumes. Alguns especialistas recomendam que não se remova mais de 5 litros de líquido em um único procedimento. Os pacientes com hipoproteinemia grave eles podem ter perda adicional da albumina para o líquido acítico, que irá se reacumular, e essa perda de fluido para o terceiro espaço ela pode levar a um quadro de hipotensão aguda e insuficiência cardíaca nesses pacientes. Caso necessário drenagem acima desse valor, é necessário suspensão de diuréticos 48 horas antes do procedimento, caso o paciente esteja em uso, e deve ser realizada a reposição de albumina após o procedimento, com administração de 8 gramas de albumina para cada litro removido acima do limite de 5 litros. São complicações possíveis para esse procedimento: a perfuração da bexiga, o esvaziamento antes do procedimento reduz esse risco, perfuração intestinal, sangramento, hematoma da parede abdominal, pneuma peritônio, perfuração do útero gravídico, infecção, vazamento persistente do local da punção,
hipotensão pós-parassintese, hiponatremia dilucional e síndrome hepatorrenal, na qual a redução do volume circulante efetivo reduz a perfusão renal, levando a um quadro de injúria renal aguda.